Olá, meu nome é Rafael e esse é o podcast Será que pode? Pode sim. Então, roda a vinheta! E hoje, com muito prazer, a gente tem a continuação daquilo que foi começado com um dos meus dois irmãos, que a gente começou falando no podcast passado. E eu tô aqui, na verdade, eu tô na casa dele, eu tô na residência dele, no sofá, diretamente do sofá dele. E agora eu quero pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam ver este vídeo. Se você tocar aqui no sininho aqui embaixo, o YouTube vai jogar mais vídeos com esse formato, ou como este, ou do meu próprio podcast, do meu próprio canal para vocês assistirem e fiquem à vontade. Então, vem comigo, tá? Mergulhar nessa nova jornada aí, nesse novo episódio dessa temporada. Então, é com muito prazer que eu quero apresentar para vocês Rodrigo! Ei! E aí, Rodrigo, como é que tá? Como vai mais uma vez? Vou bem. Aí sim, Continuo bem. continua bem. Então hoje a gente vai saber um pouco mais da história dele, saber da trajetória. Algumas pessoas ficaram preocupadas porque ele não terminou de dizer algumas coisas no podcast anterior, que estava ele e a Joyce, minha outra irmã. Então a gente vai saber um pouco mais da história do Rodrigo, tá? A gente parou no podcast anterior, a gente parou falando sobre o por que a gente só se juntava, só se unia quando tinha velórios em família, né? Que é preocupante. E algumas pessoas falavam, nossa, mas vocês só se viam em velórios? Não, não é bem assim. Aí ele vai explicar um pouco melhor, tá? E depois a gente parte mais para conhecer o Rodrigo. Enfim, não sei se isso é uma curiosidade, é porque eu acho que toda família brasileira, não sei se é todas, mas pelo menos a nossa família a gente tem essa particularidade. A gente Uhum. acaba eh, sendo consumido pela rotina do dia, né? As nossas rotinas diárias, então escola, estudo e não sei o que, e trabalha, e é muita coisa que acaba que a gente deveria arranjar tempo para estar junto com as pessoas que você ama. E assim, a gente costuma brincar, de certa forma é um assunto bem sério de se dizer, né? Mas é o que acontece quase sempre, né? Porque a gente tem família que mora em outras cidades, outros estados, que a gente só se vê em eventos como esses, né? Na maioria das vezes como esse. Mas, assim, a gente tem sempre uma forma de brincar com tudo, né? Assim, claro, respeitando a situação. Aí eu acho assim, a gente fica tanto tempo sem ver a família que por mais que seja uma situação triste, aconteceu vários Quando se velórios, vê, quando se vê também é um motivo de felicidade, porque você revê pessoas. exato, Então você, infelizmente, é triste, sim. mas também te dá um conforto, porque você pode sentir essa tristeza dessa perda também com pessoas que são tão importantes quanto. Sim, São pessoas que conviveram com você, viveram com compartilharam a sua vida e que estão ali também, que você percebe o quanto você é importante, a pessoa também é importante. E que assim, a gente deixar de ver a pessoa, você só percebe que a pessoa é importante para você quando você reencontra essa pessoa e você percebe que nada mudou. sim, Você continua tão, tendo tanta afinidade assim com essa pessoa, como se vocês nunca tivessem deixado de se falar. Aí exatamente. você percebe que de fato é uma relação verdadeira. Sim, Eu sim. tenho isso pra mim, eu acho que é isso. Sim, é bem isso mesmo que você está falando. E a gente costuma ficar muito tempo longe um do outro, né? Tanto nós como irmãos, quanto as primaiadas toda, porque a gente tem uma renca de primo, né? Muito primo. Dona Lili fez bastante filho, então a gente se vê mais nesses eventos. Por falta disso mesmo, por falta de agenda, sei lá, de não coincidir, de festas que a gente faz, que realmente ali
são para um grupo mais fechado, mais próximo, os irmãos, enfim. E aí a gente acaba meio que se envolvendo nesses eventos, são tristes, a gente acaba transformando em felizes, porque a gente não se vê há bastante tempo, né? E é uma família muito grande. Sim, verdade. E aí, assim, por mais que a gente fale, a gente tem uma família muito grande. Sim. E aí, nem sempre a relação que eu tenho com A eu vou ter com B. Então, é, faltar num velório dificilmente vai acontecer. A gente dificilmente falta num velório. Mas não significa que você tinha tanta afinidade com a pessoa que está sendo velada. Então, você percebe assim que sempre vai ter um grupo mais triste do que o outro. Essa é a Sim, verdade. Então, tipo assim, exatamente. geralmente é os filhos da pessoa que está falecida, acaba ficando mais triste e os outros acaba É, consolando, ficando triste, mas ao mesmo tempo traz uma certa sim, alegria ali pro lugar. Porque a gente brinca muito, gente. A gente brinca muito, né? A gente, a, a gente é literalmente a família brasileira, porque o exatamente. brasileiro ri da desgraça e a Sim, gente consegue fazer isso. A gente consegue rir exato. da desgraça. É verdade. Vamos sair um pouco desse assunto de velório. Eu sei que, né, é, o momento está pedindo para a gente falar, as pessoas pediram também para a gente falar sobre. Mas eu quero saber, Rodrigo, se você está disposto a falar tudo sobre você nesta entrevista, né? E Está eu disposto vou a dizer, a responder todas as minhas perguntas? Sim, eu tenho dúvidas quanto a essas perguntas, porque eu não sei quais são, né? Mas sim, ué, eu tô na minha casa, eu tô no conforto do meu sofá, então, tipo assim, tudo bem, é melhor pra mim. Então vamos lá. Começa falando sobre o seu término na escola, como foi sua formação, tá? Dá uma pincelada bem rápida, como foi sua formação e o seu primeiro emprego, como é que foi? Acho que não dá para falar onde foi, mas dá uma pincelada aí sobre sua formação e depois a sua experiência profissional, sua primeira experiência profissional. Tá. É, como todo mundo da minha família, eu acho que todos, quase que todos, né? Acho que os mais novos não, mas como quase todos da minha família, a gente teve que trabalhar e estudar. Acho que Sim. foi uma realidade na nossa família, né? E comigo não foi diferente. Eu já fazia algumas coisas, uns negócios, né? Umas coisinhas ali, que é o, o bico, Você né? lembra qual foi o seu primeiro registro na sua carreira? Lembro, Foi em qual ramo? Não precisa lembro. falar a empresa, não. Foi num supermercado atacadista. Hum, para É... bom entendedor, bom, pega a letra. Não, hoje tem muitos atacadistas, né? Mas em Suzano, o maior, enfim, deixa pra lá. Na época Continue. era o único. É, Na época era o único e tinha muitos atacadistas, mas em grandes capitais, né? Não tinha muito atacadista em cidades, região metropolitana ou interior. E Suzano não era tão grande. Então não tinha atacadista aqui. E aí surgiu uma situação, eu lembro que assim, a gente era muito, a gente tinha pouco dinheiro. Na verdade, a gente não tinha pouco, a gente tinha zero de dinheiro, né? sim. E aí eu lembro assim que amizade é tudo nessa vida. Aí eu lembro que eu tinha dois amigos, tava no ensino médio, acho que eu tava no segundo ano do ensino médio, Você ainda fazia no Anis Padu? no Anis Ou você... Fadu. E doutor Anis Fadu. Sim. Fica no Distrito de Palmeiras. E aí um dos meus amigos falou assim: consegue trazer um currículo? Porque amanhã eu vou sair da escola, porque a gente descobriu que vai abrir um atacadista. Hum. Vamos com a gente entregar esse currículo, porque vai abrir esse atacadista. E eu falei, não dá. Eu não tenho como, eu não tenho condições. Só se a gente fosse andando. Que já aconteceu várias vezes da gente ir de Palmeiras até Suzano andando, procurando emprego e essas coisas. Mais ou menos quantos quilômetros? Você lembra? Nossa, eu Ah, não faço ideia. Se alguém souber, coloca nos comentários. Eu não eu acho faço que ideia. dá uns 8 quilômetros. Ah, é uma coisa muito Ou é louca. pouco, 8 Não quilômetros. faço ideia. Não faço ideia. Depois a gente pode até pesquisar se quiser. Mas é assim, é bastante.
é um caminho, né? Uma avenida, toda a vida você vai embora. E aí a gente Rodovia foi. Índio Tibiriçá. Para quem Isso. conhece, sabe que ela é extensa, né? E a E gente ia andando, procurando emprego, enfim. Mas como a gente era muito pequeno, muito criança, então a gente é óbvio que ninguém ia contratar a gente. Mas a gente queria, né? Sei lá, a gente queria trabalhar. E aí o que que aconteceu? Aí esse amigo foi e falou assim: então faz assim, já que você não pode ir porque você não tem dinheiro, então você me dá o seu currículo que eu vou levar pra você. Quem sabe, né? Acontece de ele chamar nós três, quem sabe, porque eram dois amigos, mas eu. E aí eles levaram meu currículo. Moral da história, resumindo pra, né, pra ficar claro, eu fui chamado, fiz a entrevista, hum, entrei na empresa, inaugurei a nova loja, que era de uhum, Suzano, que aí eu comecei uma rotina que era muito difícil, porque a gente acordava muito cedo para ir para a escola, né? Porque a sim, gente tinha que andar um pouco, a gente descia e tinha que andar todo aquele caminho, sim, sim. era bem complicado, era um caminho que não era um caminho tranquilo, era um caminho um pouco Seguro, não era seguro perigoso, porque tinha muito mato, mato, tinha vaca, era tinha vários bichos. era um caminho muito difícil. Para quem conhece ali, era um caminho que era muita desova, né? A gente sempre achava alguma coisa ali. Na verdade, a gente nunca achou nada, mas, tipo assim, toda vez a gente passava, tinha, tipo, um carro abandonado Sim, ali. Era bem complicado. Então, tipo assim, era um caminho bem complicado ali, mas a gente tinha que passar por esse caminho, porque senão a gente daria a volta na Intibiriçá, que era sim. muito mais longe. Uhum, Enfim, então a gente fazia esse caminho. E aí a gente acordava bem cedo, chegava na escola às 7 da manhã. Aí eu fiz um acordo com a escola para poder sair um pouco mais cedo. Então eu saía faltando 40 minutos, eu acabava perdendo quase que a última aula. Então os professores que passavam a última aula, eu lembro que eu tinha uma professora, você também tinha, que hum, era uma professora de biologia, É Elinete o nome dela? Elinete. Elinete? Essa É. pode falar, professora Elinete. É, e ela só tinha aula nas duas últimas aulas, na quinta e na sexta. Então eu nunca tive aula com ela. Só que eu sempre estava, porque naquela época não tinha aula online, não tinha nada disso. Então eu fiz um acordo com a escola. A escola, por eu ter boas notas, eu sempre fui um aluno que me mantive ali comportado. A gente participou de teatro, a gente fez várias coisas lá. Então, tipo assim, bom, abriram essa exceção para mim. E aí eu fui, só precisei levar uma declaração do serviço, que eu estava de fato empregado. E aí eles abriram essa exceção e eu saí um pouco mais cedo. E essa professora, ela me ajudava. Os outros professores eu ainda pegava outras aulas deles, porque nem sempre era a última aula, mas especificamente essa professora era sempre a última aula. Então, biologia do segundo, finalzinho do segundo ano e no terceiro ensino médio, eu fiquei um pouco defasado com essa aula, com a matéria de biologia, por conta disso, mas ela me ajudou muito, porque ela me passava trabalhos, ela forçava. Então, muitas vezes eu não tinha intervalo, porque eu tinha que ficar fazendo essas coisas para mim poder dar conta e também passar de ano, porque senão eu não ia passar, ia ficar Sim. reprovado. Então eu comecei a trabalhar nesse Você. atacarejo, né? Porque ele tinha varejo e tinha atacado, então eu comecei a trabalhar registrado ali. Eu tinha 16 anos, quando eu comecei, 15 para 16 anos, eu acho. Você entrou como menor aprendiz, então. Naquela época não tinha isso, né? Naquela época não tinha menor aprendiz. Eu lembro Uhum, que depois começaram a forçar, o sindicato começou a forçar a gente não passar das 10, porque a gente era menor. sim. Aí eles criaram um horário que era até as 9h20, porque a Sim. gente não podia passar das 10 trabalhando. Você podia passar das Da- 10 na rua, né? ah, Podia sair de das lá 10 o quê? Das 10 5 da da noite às noite. 22 horas. Isso, porque a E que gente horas que fechava esse mercado? esse mercado fechava às 9. Às 9? Às 9. Ah, Hoje eu não sei mais que horário que fecha, mas antes fechava às 9. Eu lembro que ele abria às 7 da manhã e fechava às 9 da noite. E aí a gente fazia esse fechamento. Só que assim, gente, para quem nunca trabalhou em mercado, é assim, aquele produtinho que hum, você pega
e você vai lá, e você não calcula quanto dinheiro você tem no seu bolso, e aí você deixa aquela mercadoria ali, alguém vai ter que devolver essa mercadoria. Sim. Então, tipo assim, quanto mais. Eu lembro que dia de movimento, o que a gente chamava de dia de movimento? Dia de pagamento, antecipação de feriado, Páscoa, Natal. A gente virava à noite. Eles tinham que deixar a gente em casa porque já não tinha mais como você pegar um ônibus, por exemplo. Sim. E essa devolução, primeiro, o que é de frios, o que é de gelado, de conserva, precisa conservar em locais gelados, você tem que devolver na hora. Sim. Então você corria para devolver porque você tem que voltar pro caixa. E depois, o que é comum, que pode não é perecível, você devolve no fim do dia. Sim. E aí você tinha que devolver tudo isso. Saía muito tarde do serviço, eu chegava muito tarde em casa e eu tinha que acordar muito cedo para ir trabalhar. Eita. Essa era a nossa rotina, a Mas gente precisava ver. você chegava a receber alguma hora extra, Tinha, algum valor extra? tinha. Eu sempre, assim, tem pessoas que sofreram muito, foram muito abusadas em serviços que passou. Eu imagino que isso seja muito a realidade de muitos brasileiros, mas não foi minha realidade. Eu sofri, assim, por uma escala puxada, muito trabalho, mas eu sempre recebi o que eu deveria. Então eu recebia minhas horas extras, eu recebia meus feriados, tudo que eu me propus a trabalhar, o que eu fazia, eu recebia. E lá eles tinham benefícios, tinha bastante coisa, não era uma empresa ruim para se trabalhar. Era uma empresa muito boa de se trabalhar. O ruim lá era a escala. A escala lá era muito Você ruim. lembra quanto tempo você ficou lá? 3 anos. Acho que eu fiquei uns 3 anos e alguma coisa. E o que você conquistou nessa época, nesse período aí, você lembra? Nada. Não, você não conseguiu guardar Ansiedade, dinheiro talvez. pra. Nossa, Rodrigo, sério? Eu lembro que teve uma vez que eu tava indo trabalhar e eu demorei muito pra conhecer. Tipo assim, quando você pega o ônibus, é assim, a vida do trabalhador, não sei, mas aqui, antigamente e até hoje em dia, se você sempre pega naquele horário, o seu ônibus, o seu trem é sempre naquele horário, facilmente você vai encontrar as mesmas pessoas. E era muito comum você fazer amizades, né? Uhum. Porque hoje as pessoas ficam aqui, né? Elas se isolam, mas antes não tinha isso aqui. Então as Hum. pessoas iam do lado de outras pessoas. E aí você ia e acabava que alguém puxava um assunto com você, ou, entendeu? Então, tipo assim, se fazia muitas amizades. E eu lembro que uma vez uma pessoa sentou do meu lado e falou assim, oi, tudo bem e tal, não sei o quê. E a gente foi conversando. E aí a pessoa foi e falou assim, nossa, você é o cara do DVD. Aí, O cara aí do eu falei assim, o cara do DVD? Como DVD? assim? Eu falei, como assim o cara do DVD? Eu vou te explicar. É que assim, teve uma vez que você tava conversando com uma amiga sua, que vocês estavam indo trabalhar, provavelmente ela estava com a camiseta do jornal Hum. e você estava com uma camiseta de um mercado, que era o mercado que eu trabalhava. E aí vocês estavam falando, e você estava falando assim, eu não sinto que eu construí nada, o máximo que eu comprei foi um DVD, um aparelho de DVD, Eu não acredito, a pessoa associou você um aparelho de DVD. por conta dessa. Aí eu fui e falei assim, aí ele foi e falou assim, poxa, eu fiquei com tanta dó de você, porque eu falei assim, poxa, a vida do trabalhador é essa mesmo, a gente batalha e a gente não consegue construir nada. O que acontece? A gente ajudou. Tipo assim, o meu salário ajudava na compra, a gente fazia compra, a gente pagava aluguel. Naquela época era muito difícil, então a gente juntava tudo, juntava o seu, juntava o meu, juntava da mãe, e a gente ia juntando e fazendo o que tinha que ser feito. Sim. E então, não, se eu falar que eu guardava dinheiro, não guardava dinheiro, entendeu? Mas nesse período eu tive muitas conquistas. Assim, conquistas pessoais. O que que é uma conquista pessoal? Eu nunca tinha comprado uma roupa. Sim. Eu nunca soube Não, como que nunca é teve a sensação de entrar numa loja e comprar uma e roupa. comprar uma roupa. E aí, eu recebendo meu pagamento, eu não só comprei roupa, como eu também tive a possibilidade de levar meus irmãos mais novos também para comprar roupa. Hum. Eu não sei se você vai lembrar que uma vez a gente se juntou e a gente foi no centro para comprar o presente Dia das Mães. Sim. E a gente se organizou para cada um poder comprar um presente. Então todos nós compramos um presente. Aquele Dia das Mães, a mãe saiu
Sim. rica, né, de presente. Eu lembro que a Porque tinha gente. muito presente, entendeu? Então, tipo assim, a gente teve essa possibilidade. Então, sim, não construí nada, mas eu conquistei algumas coisas, umas coisas que não era da nossa rotina e a gente começou a fazer. Eu lembro que a gente começou a usar coisas de marca, porque toda vez que a gente ia no mercado comprar alguma coisa, tinha que comprar a questão do preço, né? A coisa mais barata. E eu Sim. lembro que a gente começou a usar coisas de marca, que eu digo assim, algum talco pro pé, perfume, desodorante e tal. A gente começou a usar de marca, de nomes famosos, quando você começou a trabalhar É. nesse mercado, nesse atacadista, né? Esse atacadista, ele dava um cartão pro funcionário. Só que esse cartão, ele não era de graça, ele descontava no salário do funcionário. Hum, Mas o funcionário podia ir lá e fazer a compra e ele também podia usar em farmácia. Então eu lembro que a gente podia usar em perfumaria da farmácia. Então, tipo assim, o que, que você. Eu vai precisar de shampoo, desodorante, não sei o quê. E eu era muito apegado nisso, por quê? Porque, gente, é assim, a gente não tinha muita condição. Aí sim. volta pra historinha triste, né? É, A a gente, musiquinha triste. a musiquinha triste, musiquinha do Chaves, não pode, tem direitos autorais. Aí a gente não tinha muita condição. Então, eu lembro que a primeira semana que eu estava trabalhando no mercado, a gente faz uma integração, e na integração, olha, a gente precisa tá muito bem barbeado, muito bem, com o cabelo bem cortado, a barba feita, bem cheiroso, não sei o que e tal, porque a gente trabalha com o público. Foi isso que me passaram lá, né? Só que assim, uma coisa é você falar e é beleza. Você Uhum, olha e fala assim, meu, vai dar muito certo, né? Outra coisa é você realmente cumprir com aquilo, porque é a sua realidade você cortar o cabelo todos os dias, uma lâmina de barba para você poder fazer a sua barba todos os dias. Infelizmente, naquela época, as empresas tinha essas imposições, mas você não tinha nenhum auxílio para poder fazer isso. Por exemplo, eles podiam te dar um kit de boas-vindas com higiene pessoal. sim, Seria, hoje provavelmente fariam isso, entendeu? Mas naquela época não. E eu, adolescente, a gente andava tudo aquilo para ir para a escola. sim, Da escola, aí eu passava o dia inteiro na escola e tudo isso sem desodorante. A gente não tinha desodorante. sim. Aí eu passava todo aquele tempo na escola. Depois da escola, eu saía, corria pro ponto de ônibus para pegar um ônibus. Chegar lá no trabalho, você colocar a camiseta e ir trabalhar. Então eu lembro como se fosse hoje, nitidamente, assim, a primeira semana, e aí a minha chefe, ela era bem pequenininha, assim, e ela era Uhum, muito brava. E aí ela foi e falou assim, ô Rodrigo, você já bateu seu ponto? Já. Vem aqui, vamos conversar. Aí eu, hum. tá, pode falar. Aí ela foi e falou assim, ó, um desodorantezinho, tá? Nada demais. Ela só falou isso. Fazer a barba, um desodorantezinho, aqui não dá, tá? Não dá pra ser assim. E eu, Nesse, tipo, é. como se fosse a coisa mais natural do E mundo aí pra você ela. leva um choque, né? Sim. Porque aí na hora eu olhei pra todo mundo. Isso foi na frente dos outros? Não, na verdade ela me chamou assim, tinha uma parte assim que era um atendimento ao cliente, né? Que só tinha o pessoal do atendimento ao cliente. Eram duas ou três meninas que trabalhavam ali dentro do atendimento ao cliente. Mas elas já eram mais de idade, assim, então elas fingiram que não estavam ouvindo nada. É óbvio que elas ouviram. Aí ela foi e falou assim: porque não dá. A gente trabalha com atendimento aqui tem que ser bem arrumado, tá? Pentear o cabelo, organizar tudo, tá? E aí o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a. Eu continuava sem desodorante. Não ia mudar a realidade do desodorante. Então eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a sair da escola correndo, sem comer, porque antes eu fazia o quê? Eu parava lá no pátio, comia alguma coisa, porque eu ia entrar e eu só ia almoçar lá para as 3, 4 horas da tarde. Então eu comia alguma coisa. Então eu parei de comer para poder pegar um ônibus antes. Eu ficava sem comer. E aí, quando dava horário de almoço, quanto mais cedo me liberassem para o almoço, para mim era melhor. Ninguém gostava de almoçar cedo, mas para mim era muito melhor. Eu queria ir almoçar cedo, porque eu estava morrendo de fome.
porque Sim, eu tomava banho. Eu tinha que tomar banho, porque eu falei assim: se eu não tomar banho, vai dar problema, entendeu? Ela vai me chamar atenção de novo. E parecia que todo o tempo. Provavelmente não, mas você fica com aquela paranoia de que parecia que todo o tempo todo mundo tava olhando pra você. sim. Que você Eu não. estava exalando um odor ou qualquer coisa Exato. parecida, porque ela Eu já tinha plantado aquilo na sua Exato. cabeça. E isso tá até hoje em mim, que se eu chego perto de alguém que esteja com um odor diferente, um cheiro diferente, é, geralmente a minha esposa e minha filha fala assim: para, pai, não é você. Sim. Porque isso é tão em mim que eu fico assim, ó. Eu fico. Virou tipo uma paranoia. Vira uma paranoia. Entendeu? Eu era uma criança, eu tinha 16 anos. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, esses tipos de coisa que vai te traumatizando, mas é ok. Entendeu? Só me deu mais assim, porque hoje. Até ele fala que eu faço coleção de desodorante. Não é que eu faço coleção de desodorante, é que eu não posso deixar o luxo de faltar. Sim. Além dos perfumes, enfim. Mesmo que ainda tenha desodorante no Mesmo que armário, você tenha. tem que comprar Mesmo mais. que tenha, porque eu fico com aquela paranoia, e se acabar, não pode, não dá pra acabar. Não tem nenhum adolescente no mundo que não vai ter um cheirinho de CC, entendeu? Hormônios, é espinha na Hormônio. cara, é suor E não só excessivo. isso, olha a rotina. A gente já andava bastante para ir pra escola. E a gente não tá falando assim de, eles andavam 10 minutos. Não, a gente andava em torno de 40 minutos para chegar na escola, Sim, ou ou mais, ou mais. mais. Entendeu? A gente andava bastante para chegar na escola. Da escola, você já passava o dia inteiro ali. As escolas antigamente não tinham ventilador, não tinha um ar-condicionado, não tinha nada. Era um calor, entendeu? Tanto é que eu gostava do frio, eu preferia o frio. Porque era isso. Eu nunca gostei do frio, não. O frio É, a gente não se dá muito bem, não. Eu então, prefiro o assim, calor, sou mais fã do eu acho calor. que eu consegui nesse primeiro emprego. Respondendo sua pergunta, esse primeiro emprego eu acho que eu consegui o quê? Um DVD, um aparelho de DVD que nem se usa mais hoje, e um trauma. Um trauma. Então, você conquistou alguma coisa? Sim, Sim, conquistei. Um DVD, um aparelho de DVD e um e um trauma. trauma. Um trauma com E ser certeza. conhecido pelo cara do DVD. O cara do DVD, exato. Nunca mais vi Ai, essa pessoa. Se um dia essa pessoa olhar, assistir esse podcast, com certeza essa pessoa vai falar assim: nossa, foi eu, mas eu não lembro nem mais do rosto da pessoa. tá, e nesse período, então, a gente sabe que você trabalhou enquanto ainda estava estudando. Você disse que tinha 16 anos. Eu Nesse acho, 15 para período, 16. foi nesse período que você começou a ir para a igreja, você ser Não, evangélico, né? é. Não, então evangélico. Hum. Agora eu vou receber muito hate. É hate que fala? É, hate, o povo você acha que o povo vai criticar Eu você? acho. Porque Por quê? assim, não, porque não é fácil desprender dessa nomenclatura, Hum, entendeu? E eu quero. Então, é assim, gente, eu quero. Porque assim, não é porque eu prefiro ser cristão, hum, sabe? sim. Eu prefiro ser cristão. Mas você não acha que o termo evangélico, vem dos evangelhos? Vou citar aqui É, bem na base da pirâmide. Marcos, Mateus, Lucas e João? Você não sim, acha que vem? Então, por que você quer se desvincular porque desse não deveria termo? existir evangélico. Porque só existe o evangelho porque eles escrevem o que Cristo falou. Eles escrevem o que de fato Cristo disse, entendeu? Se eu acredito que eles escreveram sobre Cristo, eu sou cristão. Eu acredito nas palavras de Cristo, entendeu? Sim. É assim, é muito contraditório, porque assim, se eu falo que eu sou evangélico, mais uma polêmica que você vai jogar no meu colo. Infelizmente, o evangelho de Cristo ficou muito corrompido. Corrompido por várias coisas, várias questões. As pessoas acabaram colocando o evangelho debaixo do braço e usando para se promover, para conta própria. Eu estudei muito, eu fui muito atrás, eu quis muito entender. E no momento que eu olhei e vi que o que falavam não era o que estava ali, aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, entendeu? Sim. Ou ou é parte, porque o que você vê muito é isso. Eu vou só até aqui, entendeu? Você Quando fala estudar, mas quando você fala estudar, é porque você fez alguma coisa na área, você foi estudar a fundo, você é autodidata,
Você fez algum curso? Eu fiz, além de ser formado em história, que tem muito a ver, as pessoas acham que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver Como com. foi que você se formou em história? Você conseguiu. Você lembra que ano que foi que você se formou em história? Foi recente? Ou foi nessa época aí atrás, do Rodrigo lá de 2000, de, de 16 anos até Não, não foi. 18, Não foi o 19? Rodrigo de 2016. Ah, Esse Rodrigo que eu tô falando é 2005. É, o ano que eu estou falando que eu trabalhei nesse mercado é 2005. É lá atrás. Eu não, eu me formei em 2017. é E verdade, a gente se formou no ensino médio em 2006. 2006. Verdade, eu lembrei. É. E aí tem um agravante que depois, né? Porque eu ainda escorreguei para 2007. Você repetiu de ano? Repeti! Ah, bem-vindo ao clube! Repeti, mas é porque eu abandonei, eu não consegui. Essa rotina não me permitia mais, entendeu? Não falava, não dá, não dá, eu não consigo mais. E aí chega um momento que eu falo assim, ou eu escolho isso, ou eu escolho aquilo. Então, tipo assim, não tem como. O ideal seria que eu tivesse escolhido a escola. Mas como que você Sim. escolhe a escola naquela realidade que a gente tinha? Então teve um período que você parou de estudar, Sim. de E aí, estudar para quando trabalhar. eu voltei pro Raul Brasil. Raul Brasil. Pro Raul Brasil. Foi aonde eu concluí, de fato. Por quê? Porque assim, aí eu falei assim, ó, eu repeti, eu abandonei a escola e é isso. E aí essa mesma chefe, essa mesma que me humilhou lá atrás, falou assim, não, imagina, não, não, você não vai parar. Não vai parar. O que que você precisa? Eu falei, eu preciso estudar numa escola mais próxima. Ela entrou no negócio É, e resolveu a situação ali e conseguiu me fazer mudar de horário. Então eu fazia o horário da manhã e aí eu já saía dali para a escola. Então eu continuava tomando banho lá. Então eu tomava banho lá, vestia a roupa de escola e ia para a escola. E sim, aí eu consegui. Então por isso eu arrastei para 2007. E eu me formei em 2007. 2006 você se formou, eu não me sim, formei, porque a gente estava ali no mesmo na mesma sim. série. Só que eu só fui me formar na faculdade em 2017. Você ainda estava nesse atacadista quando você terminou a escola ou não? Estava, Ah, estava. E aí eu tinha um amigo que trabalhou lá, que falou assim, ó, o lugar de ganhar dinheiro é no call center. foi aí que começou essa história com o call center. Foi. Aí ele veio e falou assim, para de sofrer humilhação aí, vem trabalhar aqui, que aqui você trabalha de segunda a sábado. Se você não bater a meta, você trabalha no sábado, senão você trabalha de segunda a sexta. E é tudo que eu queria. E eu queria conhecer os lugares, eu queria sair, entendeu? Eu queria ver. Sair da cidade de Suzano. Queria. Eu só conhecia, a gente conhecia Ribeirão Pires, conhecia Suzano. Eu não conhecia mais nenhum outro lugar. Então, eu lembro que, nossa, quando eu falei pra minha mãe, quando eu falei pra minha mãe que eu falei assim, eu vou sair, eu vou, né? A minha mãe quase, a mãe quase morreu, né? Porque ela falou assim: "Não, meu Deus do céu, você vai pegar trem. Você ficou doido". E aí eu fui e entrei no primeiro call center. Eu não me arrependi. Hum, Não me arrependi, porque assim, eu realmente tinha uma escala mais flexível. E eu tinha benefícios que lá eu não tinha, então eu tinha vale alimentação, que na verdade era vale refeição, eu tinha convênio médico, convênio odontológico, eu tinha outros convênios e tinha plano de carreira. O call center, as pessoas falam muito mal do call center, né? sim, Infelizmente, as próprias pessoas que trabalham em call center falam mal do call center. sim. E aí, mas o call center ele te dá um plano de carreira, né? Ele te traça um plano de carreira que é muito claro. Você sabe o que fazer para você ganhar mais. Você quer ganhar mais. É uma escola, né? O É uma call center escola. é uma escola. Você aprende muita coisa. A Muita lidar coisa. com pessoas, a resolver situações, assim, Exato. porque você tem que resolver em questão de milésimos de Exato. segundos. E aí, dentro do call center, aí para resumir a minha realidade, aí eu pedi as contas. Aí eu lembro que essa minha chefinha, Chefinho é pelo tamanho. toda vez que você pedia as contas nessa antiga empresa, você, o RH falava assim, ah, tá bom, então, chamava o seu chefe.
Hum. E você tinha que, você sentado, gente, é muita humilhação, né? Aí o chefe sentava do seu lado, aí o RH falava assim, ó, fulano, seu funcionário tá pedindo desligamento. Era Meu assim. Deus. Aí eu lembro que ela olhou e falou assim, amor, por que você ela falou, você está, Ficou abismado. você tá se dando tão bem. Isso depois de quase 4 anos, tá? Foi o único elogio que eu escutei dela. Foi quando eu pedi desligamento. É triste, mas é a verdade. Acontece muito, né? Aí eu fui e falei assim. Aí, gente, entre o meu lado, assim, que eu. Todo mundo fala que eu sou muito tranquilo, mas você me conhece, eu sou tranquilo? Não. Eu não sou. Não é Aí eu mesmo. olhei pra ela e falei assim: tô pedindo as contas por causa de você. Você chegou a falar pra ela? Aí ela Você veio assim: abriu pra meu ela que era por Deus! conta E no dela. RH, né? Eu não tinha essa dimensão, eu era muito infantil. Era... Sim. Aí ela foi e falou assim: mas como assim por conta de mim? Aí eu falei assim: eu não aguento mais olhar pra sua cara. Meu Deus, Rodrigo. Jesus. Ai, mas tudo bem. É engraçado porque depois no call center eu cresci muito no call center, né? E aí um dia eu tava fazendo uma entrevista no call center e quem entrou pra fazer a entrevista e pra entrar pro call center era ela. Você acredita? Ela saiu do ramo Ela do tinha mercado saído. e foi Na pra verdade, o que frente. ela falou assim: ah, nossa, que prazer, né? Te ver aqui e tal. E eu contratei, tá, gente? Não vou mentir, eu contratei ela porque ela, boa funcionária ela era. E ela foi e falou assim: eu me aposentei. E só que assim, eu preciso de convênio médico, eu preciso de convênio odontológico. Essa é a realidade de muitos brasileiros que se aposentam e continuam trabalhando. E aí ela foi e falou assim: só que eu preciso de uma carga reduzida. E no call center eu tenho uma carga de 6 horas. Então por que não? Sim. E aí eu falei assim: não, tudo bem. E aí ela foi trabalhar. Só que assim, aí que ela, eu nunca fui o chefe dela. Ah, Nunca aconteceu. Mas mas porque você não quis? Você não quis não, ou não, realmente porque não ela foi aconteceu? direcionada para uma equipe que eu não era Ah, o chefe. Para vocês terem uma ideia, eu cresci no call center a ponto de ter essa experiência de dar treinamento, de receber pessoas, de fazer sim, processo seletivo, inclusive também de ser chefe. certo. Você lembra qual foi o seu último cargo dentro do call center? Porque eu sei que hoje você não está mais no ramo do call center, mas vamos chegar aí já já. É. Não, o último cargo que eu assumi oficial no call center, porque no call center se faz bastante coisa que não é oficial, mas o último cargo que eu assumi oficial era supervisor pleno. É um Hum, supervisor nível sim. 2. Tem call centers que chama de supervisor 2, tem call center que chama pleno, tem call center que chama supervisor. Ah, não sei, né? Tipo um sênior mesmo, né? Não, não sei, Nível. porque eu acho que o sênior seria um acima do Ah, meu. Porque tem o supervisor júnior, que tem aquele supervisor que é. Ah, eu quero. que eu tenho um supervisor que está acima dos supervisores, mas ele não é Isso. considerado um coordenador. Deus abençoe, cunhada. Obrigado, amor. Não é considerado um coordenador, mas ele está acima dos supervisores. Ele não tá acima dos supervisores, mas ele tá ali caminhando para ser um coordenador. Então ele tá. Eu acho que se eu tivesse permanecido no call center, talvez eu seria um sênior. Porque eu já tava cobrindo férias de coordenação.